Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Essa é a palavra do Senhor, e nós nos debruçamos e nos curvamos diante dessa palavra. Essa palavra ela tem dono, que é o Senhor. Nós também temos donos, que é o Senhor. E esta obra, o qual todos nós estamos inseridos, ela também tem dono. E nós nos curvamos mediante a palavra do Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Lendo e estudando um pouco sobre esse texto, me veio uma pergunta. O que motivou Paulo a escrever a segunda carta aos Coríntios? O que motivou Paulo a escrever a segunda carta aos Coríntios? Estudando e analisando e ponderando algumas coisas, estudando alguns comentaristas, e me veio algo muito claro. Quando Paulo escreve essa carta, ele está diante de uma situação muito difícil. Quando Paulo escreve essa carta, a sua reputação está sofrendo inúmeros ataques. Quando Paulo escreve essa carta, eles estavam duvidando da motivação de Paulo. Eles estavam questionando as suas credenciais. Tanto a igreja quanto o povo da cidade de Corinto. Quando Paulo está escrevendo essa carta, surgem grupos autodenominados apóstolos que se infiltrou na igreja. Quando Paulo está escrevendo essa carta, esse grupo que se infiltrou nessa igreja, lançaram feroz ataque contra o caráter de Paulo. Quando Paulo continua escrevendo essa carta, Paulo está sofrendo e a situação dele é muito difícil diante daquela igreja, diante daquela sociedade. Diante desse cenário, nós podemos tirar algumas conclusões. Porque muitas vezes nós sofremos ataques. Muitas vezes nós somos vilipendiados. Muitas vezes nós sofremos ataques de inúmeras formas. Mas eu aprendi com o Senhor, vai depender da sua reação. E nós, como nós aprendemos aqui hoje pela manhã, nós podemos, diante dessa situação que o apóstolo Paulo estava vivendo, diante daquela igreja, diante daquela cidade, a reação de Paulo, preste atenção, a reação de Paulo, ela nos traz o entendimento que ele era um crente maduro. E qual que foi, Neto, a reação de Paulo? Paulo, então, ele coloca o seu foco na glória de Deus diante dessa situação. Parece e é fácil falarmos, mas é muito difícil diante de situações difíceis, sofrendo ataques de todas as formas, tanto do caráter, da sua motivação, e você continuar dando glórias a Deus. O que geralmente nós fazemos? Nós retribuímos. Nós preocupamos com a nossa reputação. Nós preocupamos conosco mesmo e queremos justificar a situação, por que eu estou fazendo, por que eu não estou fazendo. E isso vai contaminando o nosso coração. E nosso coração, ele fica totalmente endurecido, porque nós estamos inseridos em algo que não é nosso. E me vem à memória,
conforme nós aprendemos, esse mundo é muito mais habitado do que nós imaginamos. Paulo, então, coloca o seu foco na glória de Deus. E mais, em vez de negar as acusações de que ele era fraco, imperfeito, ele as admitiu, declarando que a verdade inestimável do Evangelho, ele só pode florescer e brilhar em humildes receptáculos. Essa é a atitude de Paulo. Ela revela que ele é um crente maduro. Diante das dificuldades, a sua reação, ela vai contar muito, se você é um crente maduro ou não. E eu fiquei aqui me perguntando qual seria, conforme nós aprendemos pela manhã, qual seria a fase da jornada espiritual de Paulo? Lembra? Saímos da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a missão. Aonde Paulo estaria nessa escala? Aonde Paulo estaria nessa jornada? E eu vou um pouco mais além. E me veio uma observação. Muitas vezes esperamos de muitos crentes maduros na vivência. Muitas vezes, muitos crentes com uma vasta experiência na vivência com Deus. Muitos crentes já numa idade avançada, aonde esperamos ou devemos esperar a maturidade espiritual, mas nós não encontramos. Infelizmente, diante dessa situação, muitas vezes não encontramos. Percebemos atitudes de impaciência, aonde nós não deveríamos esperar outra coisa, mas a impaciência invade o coração. Que mais? As atitudes de insubmissão invade o coração, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de assimilar o que está sendo proposto, isso tudo revela se somos crentes maduros ou não. Mas espera-se daqueles mais maduros, aqueles mais vividos na fé cristã. Espera-se daqueles que têm mais experiência na sua vida, ter maturidade, mas infelizmente, sempre não é assim. Sempre temos dificuldade com alguns. E eu vou um pouco mais além. E o versículo 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse? Que tesouro é esse que Deus colocou nesses vasos de barro? E eu faço essa pergunta para você: que tesouro é esse que Deus colocou dentro de você? Que tesouro é esse que Deus colocou sobre nossas vidas? E percebemos, dentro de nós há um tesouro inestimável. Dentro de nós há um tesouro esplêndido, magnífico, maravilhoso. Dentro de nós há um tesouro, mas que tesouro é esse, Neto? É a vida desse Deus Todo-Poderoso. Que tesouro é esse, Neto? É a graça de Deus. Que tesouro é esse que está dentro de mim e de você? É o poder de Deus, é a presença de Deus. E mediante esse tesouro o qual nós temos, por graça e misericórdia, deveríamos ter atitudes diferentes. Por habitar esse tesouro dentro de vasos de barro que somos nós deveríamos ter reações diferentes. Nós deveríamos ter atitudes diferentes. Porque esse tesouro, que é a vida de Deus, está dentro de mim e de você. Nós deveríamos ter atitudes, ações, reações que agradassem ao Senhor. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Eu vou um pouco mais adiante. Esse tesouro que está dentro de nós, ele está dentro de vasos de barro. Vasos de barro. E esses vasos de barro somos nós. Vasos de barro humildes e fracos. Fracos receptáculos. E eu estava lendo Gênesis 2,7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó. Então, tem a terra e aquele pozinho em cima da terra. E esse pó significa a fraqueza. Nós somos feitos da fraqueza da terra, do pó da terra. Esses somos nós.
Mas o que Paulo queria dizer sobre esses vasos de barro? Paulo queria dizer algo sobre esses vasos de barro. O que estava na mente de Paulo quando ele falou assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro? O que estava na mente? E estudando um pouco, alguns estudiosos dizem que eram potes de argila. Esses vasos eram potes de argila, eles eram baratos, eles eram vasos comuns, eles eram vasos frágeis, eles eram vasos substituíveis. Que mais? Eles eram vasos que atendiam às necessidades domésticas naquela época. E eu vou um pouco mais adiante. Eram vasos que também recebiam dejetos humanos. Olha só o que estava na mente deste homem, desse apóstolo. Era o modo como ele se via. Era o modo como ele se via: frágil, fraco, dependente, substituível, comum, simples. Era a forma como Paulo se enxergava. E o escritor de Walt Whitman, em seu livro A Liberação do Espírito, ele diz algo que me fascinou. A dificuldade de o tesouro da vida de Jesus se revelar em nós. Os vasos de barro, ele relata que não são as nossas fraquezas que impedem Deus se revelar, e sim os nossos pontos fortes. Quais são os pontos fortes que muitas vezes nos impedem de Deus se revelar a nós? Quais são eles? Quais são esses pontos fortes que muitas vezes impedem de Deus se revelar a nós? Que muitas vezes impede de Deus agir em nós e também através de nós? Quais são esses pontos fortes? E ele cita aqui alguns: a riqueza, a inteligência, a popularidade e a formosura, e outros mais. Até que estejamos dispostos a sermos quebrantados por Deus, em nossos pontos fortes, para que Ele nos use como Ele quer. Esses serão características que chamam a atenção a nós, e não ao tesouro escondido em nós. Palavra de Deus, o tesouro, a vida de Deus, se revela dentro de vasos de barro, que é eu e você. Apenas quando esse vaso se quebranta diante do Senhor. O Senhor vai se revelar a nós quando nós nos quebrantamos diante dEle. O Senhor vai se revelar a nós quando nós nos submetemos ao Teu senhorio. E o pastor falou mais cedo algo sobre o senhorio, e isso gritou na minha alma, porque realmente há uma dissonância muito grande entre ter Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Todos nós temos Jesus como nosso Salvador, glória a Deus, e é verdade. Graças a Deus por isso. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de ter Jesus como Senhor. Por quê? E o pastor citou sobre os escravos. Não tinha vontade própria. Nós não somos alienados por Deus. Mas quando o Senhor é Senhor da nossa vida, quando Jesus é Senhor da nossa vida, o Senhor nos permite fazer a vontade do Pai de forma que agrada a Deus. Não é por imposição, não é por mando, não é por autoridade, mas é por graça e misericórdia. Nós sentimos a alegria no coração. Quer ver um exemplo? Pastor Frank e Robilene, que estão lá na região Calunga, a 500 km daqui, na nossa creche, lá onde nós temos aproximadamente 20 e poucas crianças calungas. Quando ele vem de lá para cá, para fazer alguma coisa aqui na cidade, vem com a família. Quando dá uma semana, ele sempre vem aqui para tomar um café, nós conversarmos um pouco. Ele falou assim: Neto, eu e as meninas estamos doidos para ir embora. Nós estamos doidos para ir embora. Aí quem conhece a região vê que é uma região erma, solitária, são comunidades, longe de tudo, mas está no coração dele a vontade de Deus, a vida dele. Deus revela através daquele coração, e ele volta, e ele anseia voltar para lá, porque a vida de Deus, a presença de Deus que inunda o coração dele, traz plenitude de vida, traz
sacia o seu coração. Não precisa de coisas para satisfazer, não precisa de estar em lugares bons e bonitos para satisfazer e ter paz em Deus, não. Mas ele volta porque ele entende que ele está no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro dessa vontade, traz paz no nosso coração. Quando estamos no centro da vontade de Deus, traz alegria no nosso coração, mesmo que seja num lugar ermo. Traz alegria. É palavra de Deus. Como é que Deus teve a coragem, irmãos? Eu fico pensando, como é que Deus teve coragem de colocar algo tão precioso, magnífico, sublime, inestimável, dentro de nós, esses vasos de barro? Como que Deus teve coragem de colocar esse tesouro, que é a vida dele em nós, em vasos tão frágeis, em todos os sentidos? E me vem uma palavra: é um grande privilégio. É um grande privilégio da parte de Deus, o Senhor fazer parte da nossa vida. É um grande privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte, de entrar no nosso coração, de fazer morada, sabe, de conduzir a nossa vida conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. É um grande privilégio. Mas o texto diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para quê? Propósito. Que propósito que é? Versículo 7, acompanha aí você que está com a Bíblia aberta. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para quê? Com qual propósito? Que se veja a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Propósito, excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Ao usar pessoas frágeis, ao usar pessoas gastáveis, como todos nós, Deus deixa claro que a salvação é o resultado de seu poder, e não um poder que um homem pudesse gerar. O grande poder de Deus sobrepuja, supera. O grande poder de Deus supera. O grande poder de Deus transcende, ultrapassa o pote de argila. O grande poder de Deus supera, ultrapassa esse vaso de barro, esse recipiente frágil, esse receptáculo comum, simples. O grande poder de Deus, ele ultrapassa tudo isso, que somos todos nós, que aqui estamos nessa noite, e aqueles que nos assistem pela televisão. Quando entendemos isso da parte do Senhor, isso nos arremete a nos humilharmos diante do Senhor. Porque se nós estamos de pé nesse exato momento, é a graça, é esse poder de Deus que tem nos sustentado. E a arrogância, a prepotência, a ignorância é tão grande no nosso coração que nós reagimos de forma que desagrada a Deus, sabendo que tem essa vida de Deus em nós, mas nós queremos trilhar caminhos que desagradam ao Senhor. A nossa fragilidade, irmãos, é incompatível com a glória de Deus. Somos frágeis em todos os sentidos, em todos os aspectos que nós pudermos imaginar, nós somos fracos. E o pastor sempre cita para nós aí no discipulado: basta o Senhor permitir um filho nosso, tocar num filho, na esposa, desestrutura tudo. Um filho doente desestrutura a gente. A esposa, o esposo que adoece, desestrutura nós. Olha a tamanha fragilidade. Olha a tamanha fragilidade em mim e sua aqui nessa noite. Isso enche o meu coração de temor, sabe? Porque nós queremos ser algo que o Senhor não chamou para ser. Nós queremos fazer algo, muitas vezes, que o Senhor não chamou para fazer. E isso me traz muito temor. Porque eu já tentei fazer coisas, já estar em lugares que o Senhor falou, não vai, e eu fui. E eu recebi o dano. Isso deve trazer temor para o nosso coração. Não temos a força que gostaríamos de ter, não conseguimos fazer as coisas que achamos que podíamos fazer, muitas vezes. Não está em nós o poder de levar a cabo aquilo que imaginamos. Nós planejamos, e é importante planejar, mas a palavra diz, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É o Senhor que tem a última palavra, e nós muitas vezes ficamos batendo na porta, pedindo ao Senhor com a motivação egoísta, pedindo e clamando ao Senhor por algo pessoal.
E o Senhor dá, Ele é misericordioso. Mas a motivação, muitas vezes, tem sido uma motivação que tem desagradado ao Senhor. O único que possui essa capacidade de cumprir todo o conselho é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso. É o único, é o único. Como diz lá em Isaías, eu sou Deus, farei toda a minha vontade. É só o Senhor que pode fazer toda a vontade. Só o Senhor. Nosso próprio corpo revela as nossas fragilidades, até o ponto, até há pouco tempo atrás, quando éramos mais novos, íamos fazer alguma atividade física, nós não sentíamos dor. Não sentíamos dor. Desfrutando ali do vigor, quando éramos mais novos. Esses somos nós. Esses somos nós. Vasos de barros, frágeis, humildes. Paulo, então, escreve para Timóteo: guarda o bom tesouro. Guarda o bom tesouro, guarda o bom depósito que recebeste, Timóteo. Nós recebemos um tesouro que é guardado no nosso coração, que é a vida de Deus, e é conduzido por nós. Esse tesouro, o Senhor nos permite usar a nossa própria vida para que esse tesouro, a vida de Deus, seja resplandecida através da nossa própria vida. Como a nossa fragilidade, ela só serve para mostrar a grandeza de Deus, a glória de Deus. Por isso que o Senhor coloca esse tesouro em vaso de barro. Porque quando o Senhor coloca esse tesouro em vaso de barro, nós entendemos de fato e de verdade que somos pó e cinza. Quando nós entendemos que somos vasos frágeis, muito frágeis, aí a glória de Deus resplandece através de nós. Aí a manifestação da graça de Deus resplandece sobre nós. Aí nós podemos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Aí nós podemos ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. Quando nós entendemos que somos esses vasos de barro. Quanto mais aparecer a minha força, quanto mais aparecer a minha força, o meu ego, quanto mais aparecer a minha vontade, o que acontece? Menos a glória de Deus vai ficar evidente. Como isso bate na porta do nosso coração todos os dias, não é verdade? Como isso bate na porta do nosso coração todos os dias. O nosso coração querendo tomar o trono da nossa vida. O nosso coração querendo ter a rédea e conduzindo a nossa vida. Mas o Espírito Santo do Senhor nos alerta, todos nós aqui nessa noite, para que possamos entender que somos vasos, e esses vasos são tão frágeis, que pouquinha coisa pode totalmente nos desestruturar. E eu fiquei pensando que a vida da igreja, a comunhão na igreja, vivendo a vida da igreja, nós nos fortalecemos. O Senhor levanta a igreja, o meu irmão, a minha irmã, para que fortaleça cada um de nós. E eu fiquei pensando na vida do pastor Josué, do Ricardo, o quanto o Senhor tem sustentado a vida desses homens, dessas famílias. A presença de Deus, a graça de Deus, quando entendemos que somos frágeis e passíveis para qualquer tipo de mazela que possamos passar nesse mundo. Vamos caminhando. Nosso próprio corpo, como havia dito, revela muitas fragilidades, muitas. E Paulo diz no capítulo 12, 9, o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Quando nós julgamos fortes, ao ponto de nos ensoberbecer, a glória não é de Deus. Quando nós nos julgamos fortes, a ponto de ficarmos altivos, soberbos, a glória de Deus não manifesta. Quando percebemos a nossa fraqueza, quando percebemos a nossa fragilidade, aí sim, a glória sempre será do Senhor. Amém? Paulo diz que tudo aquilo que temos recebido do Senhor não é por nossa causa nem por nossa força. Não é conquista nossa, porque somos vasos de barro. João, capítulo 3, versículo 27, diz assim: ninguém pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dado.
O que é nosso, irmãos? A palavra de Deus, ela tem dono. Eu sempre gosto de dizer isso para trazer à minha memória, a cada dia fundamentar isso no meu coração. A palavra, ela tem dono, a obra tem dono, o povo tem dono. O que é nosso? Nada é nosso, nada. Tudo que nós temos é o Senhor quem dá. Mas as nossas relações com as coisas que o Senhor tem nos dado, muitas vezes nos tira do propósito dEle. Nós, muitas vezes, não conseguimos nos relacionar com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Isso tem nos levado ao distanciamento do Senhor. E esse tesouro que Deus colocou dentro de mim e de você é um tesouro extraordinário. E eu fico pensando, por que Deus não colocou esse tesouro dentro de um vaso de ouro? De um vaso revestido de ouro? Por que Deus não colocou esse tesouro dentro de um vaso revestido de diamante? Mas de um recipiente forte, resistente. Por quê? Por que Deus não colocou? Ele poderia colocar dentro de um vaso fortíssimo. Por que será? Porque quanto menos valor tiver o vaso, mais evidente fica a glória de Deus. Quanto mais entendermos que nós não temos valor que achamos que temos, quanto mais entendemos que nós não somos o que achamos que somos, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus é evidente em nós. Quando nós nos arrogamos por quantas coisas que nós fazemos, não é verdade? Cada um na sua área, na sua profissão, muitas vezes, nós nos arrogamos e bate na porta do nosso coração que nós somos alguma coisa, que nós fazemos alguma coisa, que nós podemos alguma coisa. E o Espírito Santo do Senhor nos alerta nessa noite. Você é vaso de barro. Você é um recipiente fraco. Você é feito do pó da terra, da fraqueza. Paulo diz, se vocês estão dizendo que sou fraco, olha só, diante daquela situação que Paulo estava vivendo ali na igreja e na cidade de Corinto, olha só o que Paulo, o entendimento de Paulo. Se vocês estão dizendo que eu sou fraco, que estou doente, frágil, que falo coisas pesadas, mas na verdade eu sou muito fraco. Vocês não estão mentindo, eu sou muito fraco mesmo. Olha só como que Paulo reage diante daquela situação. Mesmo sou fraco, quanto mais vilipendiado, mais evidente vai ficar a glória de Deus. Nós batemos no coração e no peito falando assim, nossa, hoje eu fui caluniado, vilipendiado, glória a Deus, aleluia. Que maravilha, isso, geralmente nós não fazemos isso. Geralmente, isso vai depender muito, eu creio, de alguns temperamentos, coléricos, sanguíneos, já bate, já volta de novo. Já o melancólico, o fleumático, já tem uma reação diferente. Mas isso geralmente não acontece. Mas diante dessa situação, Paulo entendeu, eu sou fraco mesmo, irmãos. Ele chega para a igreja, eu sou fraco mesmo. Eu sou tudo isso que vocês estão falando. Eu sou isso. E mediante essa reação do apóstolo Paulo, a glória de Deus foi manifestada. A presença de Deus, o bom perfume de Cristo está sendo exalado através da vida dele, foi exalado e precisa ser exalado através da nossa vida. Paulo apresenta aqui 4 metáforas contrastantes para mostrar que a sua fraqueza não o havia incapacitado, mas o havia fortalecido. Somos frágeis, sofremos com as pressões da vida, mas elas não nos arrasam. Nós sofremos, ficamos perplexos, está escrito, mas a perplexidade não consegue nos desesperar. Somos perseguidos muitas vezes, sofremos, gememos com a perseguição, com a calúnia, sentimos com a calúnia, nem por isso nos sentimos desamparados. Nos sentimos abatidos, somos frágeis, sim, somos vasos de barro. O abatimento, por maior que seja,
não consegue nos destruir. Por quê? Porque que na pressão de todos os lados, por que nós não somos arrasados, destruídos? Por causa da presença extraordinária desse tesouro que está dentro de mim e de você. Por causa da presença de Deus. Por causa da graça de Deus, que habita em nós pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Nas pressões de todos os lados, nós não somos arrasados. Na perplexidade, não consegue nos desesperar. Na perseguição, ela não consegue fazer sentir desanimados, desamparados. No abatimento, não nos sentimos destruídos, porque Deus não deixa, porque o Senhor está conosco. Quanto mais nós morremos, irmãos, quanto mais nós morremos, mais a vida de Jesus se manifesta em nós. Quanto mais somos senhores da situação, quanto mais assumimos o comando e o controle da nossa vida, quanto mais estamos em cima do cavalo, segurado na rédea, menos o Senhor se manifesta através de nós. Mas, por outro lado, quanto mais morremos, quanto mais nos rendemos, quanto mais nos humilhamos na presença do Senhor, nós permitimos que Jesus se manifeste através de nós. Já partindo para o final, o que levou Jesus à cruz? Já se fizeram essa pergunta? O que levou Jesus à cruz? A vontade do Pai. A vontade do Pai. Olha só. Pai, passa de mim esse cálice. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e nada foi feito sem Ele. Olha só, irmãos, não temos exemplo maior e melhor do que Jesus. E Ele diz mais, olha só, o Senhor Jesus, parafraseando aqui, o Senhor Jesus, Ele chega diante do Pai e fala assim: Pai, eu não quero morrer não. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. E o Pai fala assim: eu quero que você morra. Porque as pessoas não veem Jesus em nós, irmãos. Por que as pessoas não conseguem ver Jesus em nós? Por quê? Porque a vontade de Deus não é prioridade para nós. O Senhor Jesus fez toda a vontade de Deus na terra. Ele cumpriu toda a vontade de Deus na terra. Quem é o maior exemplo? Jesus. Nós precisamos cumprir essa vontade de Deus na terra através de Jesus. Nós só conseguiremos cumprir a vontade de Deus aqui na terra por meio de Jesus, através do Senhor Jesus. Quando eu vou para a cruz, significa morte. Quando eu morro, cruz é morte. Quando eu vou para a cruz, quando eu vou morrer, ali, o crente maduro, ele vai para a cruz todos os dias. Ele crucifica a sua vontade e o seu querer todos os dias. Por uma causa. Que causa é essa? Quando eu me humilho, me santifico, me prostro, morro a minha vontade diante da presença do Senhor Jesus, tem uma causa. Que causa é essa? Fazer a vontade do Pai. E por que nós não fazemos a vontade do Pai? Por que as pessoas não veem Jesus em mim e em você? Porque nós não priorizamos a vontade de Deus. Nós não priorizamos e precisamos priorizar. Só conseguimos fazer a vontade de Deus somente através de Jesus. Não tem outro caminho. E o pastor Jesus, há um tempo atrás aqui, ele estava citando na escola bíblica dominical e me chamou muita atenção. Eu creio que os irmãos vão lembrar. Ele estava orando e perguntando para Deus assim: Senhor, por que o Senhor deu muito para alguns? O Senhor deu tanto para alguns homens que vivenciaram e desfrutaram de uma porção dobrada. O Senhor deu muito para alguns,
E ele ficou não, conversando e perguntando ao Senhor. E ele disse que o Espírito Santo falou ao ouvido dele, porque eles se doaram mais. Isso me chamou muita atenção. Eles se doaram mais. E quando nós nos doamos mais, nós reconhecemos que somos vasos de barro. Quando nós nos doamos mais, nós reconhecemos e conseguimos ver a fragilidade de cada um de nós, a dependência de cada um de nós. Quando nós entendemos de fato e de verdade que somos esses vasos de barro, nós conseguimos doar mais, para que o Senhor enche cada dia mais esses vasos de barro, e que a manifestação, a graça, a glória de Deus seja manifestada através desses vasos. Perceba, irmãos, precisamos perder para Deus, né? Precisamos toda vez perder para Deus, agindo e andando de forma que achamos que é melhor para nós. As pessoas dizem: ah, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu preciso fazer? Qual é a vontade do Senhor para mim? A vontade de Deus para mim e para você nessa noite é reconhecer que somos vasos de barro, é reconhecer que precisamos morrer todos os dias, para que esse tesouro inestimável possa fluir, exalar, através da minha e da sua vida. Amém? A vontade de Deus é melhor para nós. E eu fiquei pensando, na minha trajetória de vida, quantas vezes eu fiquei patinando com algumas áreas da minha vida que o Senhor estava querendo trabalhar nelas. Eu pensando que eu ia conseguir sobressair, ter bom êxito, e o meu coração ficou ali tentando conjecturar, sabe? Tentando o meu próprio coração me enganando. Não, pode deixar, fica tranquilo, nós vamos conseguir sobressair, nós vamos conseguir dar cabo a essa situação aí, nós vamos conseguir, sabe, continuar caminhando. E passa 20, 30, 40, 50 anos aquém da vontade de Deus. Fiquei ali lutando com algumas coisas no coração, onde poderia reconhecer: Senhor, eu não tenho condições, eu sou vaso, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Mas nós ficamos lutando com algumas áreas da nossa vida, e não permitimos que esse tesouro que já habita em nós, nós não permitimos que o Senhor trabalhe em nós. Nós não entendemos ainda que esse Senhor, Ele quer conduzir a nossa vida, mas nós lutamos com o nosso coração, tentando levar a nossa vida na forma que achamos que precisamos. Mas essa vida já está em nós. É nós clamarmos ao Senhor: Senhor, a vida do Senhor já está em mim, me ajuda a não viver aquém dessa vontade, me ajuda a ter uma vida condizente ao Senhor, a passar por essa vida de forma agradável a Deus, não de forma agradável ao homem, mas primeiramente de forma agradável a Deus. É passar por aquele tempo que eu estive ali no ministério, e eu possa lembrar: foi um bom tempo, Senhor, eu aprendi muito. O Senhor usou muitos irmãos para me ensinar, o Senhor usou muitos irmãos para forjar o caráter meu, mas valeu a pena. Eu terminei bem. Mas é muito ruim, irmãos, terminar mal. Nós começamos bem, mas, infelizmente, muitas vezes nós estamos passivos de terminar mal. Mas vai depender da sua reação diante dessa vida de Deus no seu coração, nesse vaso de barro. Vai depender muito, vai depender muito. Precisamos crescer em graça. E como se cresce em graça? Se cresce em graça descendo. Não se cresce em graça subindo, se humilhando, se curvando diante do Senhor. Amém?